Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Tricolor em Campinas, Morumbis será o local de shows e diretoria consulta o Guarani como alternativa para uma eventual semifinal do Campeonato Paulista. O estádio do São Paulo estará ocupado com apresentações da banda AC/DC. O Brinco de Ouro é uma das opções se o São Paulo passar pelo Bragantino e tiver a vantagem na próxima fase do Paulista. Fonte Luminosa, Ribeirão Preto e outras cidades, Fonte Luminosa em Araraquara, Ribeirão Preto e outras cidades também são analisadas pela diretoria tricolor. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira de carnaval. A diretoria da Ponte em busca de um novo treinador. A Macaca tem mapeado o mercado em busca de um nome ideal, que se encaixe tanto na filosofia do clube quanto na questão financeira. Daqui a pouco, João Brigatti fala da vinda de William Potker, que por enquanto é o único jogador anunciado pela diretoria, anunciado através do João Brigatti, para reforçar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil 2026, hoje começa a maior edição de todos os tempos. São 126 clubes participantes. A primeira fase começa com 14 duelos. No estádio Lorival Gomes, em Saquarema, no Rio de Janeiro, 8 horas da noite, será a largada. O estreante Sampaio Correia mede forças contra a Desportiva do Espírito Santo. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Gabriel Dudziak. A Federação Paulista de Futebol divulgou as datas e horários dos jogos das quartas de final do Campeonato Estadual 2026. Os duelos serão abertos no sábado às 6:30 da noite com Bragantino e São Paulo. No mesmo dia, mas às 8:30, o Palmeiras joga com o Capivariano. No domingo, às 4 da tarde, haverá o confronto entre Novo Horizontino e Santos, enquanto às 8:30 da noite jogam Portuguesa e Corinthians. João Fonseca vai enfrentar o compatriota na estreia do Rio Open 2026. Em confronto inédito na noite dessa terça-feira, o tenista de 19 anos terá pela frente Thiago Monteiro, que conseguiu uma vaga após passar pelo quali no último domingo. O duelo será na quadra Guga Kirten, por volta das 7 horas da noite. E o Guarani, hein? Com novidades nessa semana. E a Copa do Brasil. Tudo isso é tema para Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. É isso, Júlio. O Guarani que está discutindo a possibilidade da permanência ou não do técnico Matheus Costa para a temporada 2026 após o fim do Campeonato Paulista. E hoje a CBF divulgou a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil. O Guarani enfrenta o Castanhal na quarta-feira, dia 25, às 3:30 da tarde, lá no estádio Modelão, na cidade de Castanhal. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes também do adversário, o Castanhal, que por enquanto tem 2 jogos, 2 empates, na verdade são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas na temporada 2026 e vai enfrentar o Capitão Poço na próxima fase do Parazão 2026. Será como nos velhos tempos, né? Mercadão da Bola, Edenilson desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo. Jogador de 36 anos deixou o Grêmio e deve ser anunciado pelo Alvinegro ainda nesta terça-feira. E agora, Carlos Eduardo de Freitas com comentário de carnaval aqui no CBN Esportes. Campeonato Paulista chegando na sua fase decisiva, no mata-mata. Eu quero saber de você, Carlão, os grandes favoritos e também a Ponte Preta aí, iniciando as movimentações com a volta de William Potker. Bom dia, Carlão. Olá, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN, que seja aí uma boa terça-feira para todos nós. A contratação do William Potker, é claro que pega o torcedor de surpresa, até porque o nível de contratações até aqui, desde o início da temporada, é um nível bem questionável, né? De jogadores que estão tentando ainda encontrar um espaço no futebol, ou jogadores já em reta final de carreira. E o William Potker, ele já vem aí já numa descendente, porém é um jogador que tem muita identificação com a Ponte, é um jogador que construiu uma carreira vitoriosa, e é claro que chama atenção. Resta saber qual William Potker chega.
Se o torcedor acha que é o Potker de 2017, ele está enganado, né? Se passaram aí quase 10 anos praticamente, e o William Potker de lá para cá teve sucesso, mas também passou por altos e baixos, podemos dizer assim. Agora, se o Potker chegar bem fisicamente, entendendo a real situação do clube, disposto a abraçar esta causa tão complicada, eu acho que ele pode ajudar. É um jogador que, se estiver assim em forma, um jogador que se adquirir o bom momento técnico, ele está num nível bem aceitável de Série B de Campeonato Brasileiro e também vai estar acima dos concorrentes pela posição na Ponte. Então eu acho que é uma contratação que pelo menos deixa o torcedor da Ponte um pouco mais animado pelo nome, pela representatividade do Potker e pela qualidade. Agora fica a expectativa, a maneira como ele vai se apresentar à Ponte, né? Se estará em forma, se a forma técnica também estará condizente, né? Com o nome dele, com a qualidade que ele já apresentou em outros momentos. Mas não deixa de ser aí uma contratação interessante para a Ponte neste processo de reorganização para a continuidade da temporada, para a Copa do Brasil e para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação às finais do Campeonato Paulista, duelos super interessantes, duelos equilibrados sim, né? Acho que o Palmeiras é o que vive uma situação vou dizer mais confortável, mas uma situação menos complicada porque pega o Capivariano e o Palmeiras a gente sabe da potência. Agora, como eu vinha dizendo até antes do jogo do Guarani contra o Palmeiras, é proibido vencer o Palmeiras em São Paulo? Não é proibido. Então, por isso, eu acho que o Capivariano tem condições sim de complicar, mas evidentemente o Palmeiras, acho que dos 4 confrontos é o confronto assim em que tem uma superioridade um pouco maior. Corinthians e Portuguesa, ou Portuguesa e Corinthians revivem aí duelos, revivem clássicos no Canindé. Eu acho que a Portuguesa tem uma força, né? E tem chance assim de equilibrar. É claro que o Corinthians também é o favorito, mas eu acho que o fato de jogar no Oswaldo Teixeira Duarte dá à Portuguesa uma possibilidade pelo menos de equilibrar as ações e tentar complicar a vida do Corinthians. São Paulo e Bragantino, ou Red Bull Bragantino e São Paulo, lá em Bragança Paulista já é um confronto mais difícil para o tricolor, porque é um duelo de Série A. O Bragantino é um time hoje acostumado a decisões, a grandes competições, então vejo um duelo mais equilibrado de duas equipes acostumadas aí à Série A de brasileiro. O Bragantino hora ou outra frequentando Libertadores e Sul-Americano, e o São Paulo dispensa aí qualquer apresentação. E Novo Horizontino e Santos, um duelo também equilibrado. O Novo Horizontino vive um momento maravilhoso há algum tempo, né? Claro que infelizmente não está conseguindo confirmar o acesso à Série A do Brasileiro, mas as boas campanhas permanecem, seja na Série B do Campeonato Brasileiro, seja no Campeonato Paulista. Então é um adversário perigoso para o Santos. Vejo o Santos encontrando dificuldades. Eu acho que desses quatro duelos tem o São Paulo e Bragantino, e Novo Horizontino e Santos, que são duelos assim mais difíceis, né, para as equipes grandes do nosso estado. De qualquer maneira, vamos aí observar o que vai ser e quem vai chegar à semifinal do Campeonato Paulista. Ok, meu amigo, um grande abraço a você, um bom resto de terça-feira para todos nós e até amanhã. Um abraço. Valeu, Carlão. Abraço pra você também. Grande Carlos Eduardo de Freitas. Gelado, Carlão. Ó, gente, participações liberadas através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Hoje está com o Antônio Lupe aí, o zap da CBN. Então mande aí o seu recado para o nosso programa aqui, que estaremos registrando durante o CBN Esportes. Que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Sua garagem merece um Toyota 0 km e a Nipônica garante as melhores condições. Corolla Cross e Corolla XEI à pronta entrega. Na Nipônica você encontra taxa zero, isenção do IPVA 2026 e bônus de até R$50 mil no seu usado. E atenção, o lançamento mais aguardado do ano chegou. Faça sua reserva do Yaris Cross e garanta condições especiais. Toyota Nipônica, sua melhor escolha está aqui. Venha e faça um test drive. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Cervejaria Campinas, confiança de verdade, cerveja de respeito, beba com moderação.
Onze horas e 15 minutos, o Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia, Mário. Fala, Lupe. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Teodoreto de Almeida Camargo em Campinas. A movimentação é maior para acessar o Tapetão, principalmente para quem vem do Taquaral. Atenção ali pelo trecho, seguindo em direção do Taquaral, o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Vale a gente falar também, Lupe, que ainda tem uma interdição no quilômetro 122 da Zeferino Vaz, na alça de acesso do Trevo do Laranjão para José Paulino em Paulínia, isso para quem vem de Cosmópolis, também da Replan. Teve mais cedo um acidente com um caminhão lá no trecho, esse veículo ainda está por lá e ainda não há uma previsão de liberação da pista, por isso atenção para você acessar ali a José Paulino, vindo de Cosmópolis, acessar então esse trecho de Paulínia, a opção é seguir até o quilômetro 119 e fazer o retorno na altura do Trevo de Betel. Apesar da interdição, o nosso ouvinte segue 100 pontos de lentidão lá pela região. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon, você chega lá. Consórcio de carro ou imóvel sem juros. Simule no site. No começo, eu achei que não era nada. Eu tive febre muito alta e dor no corpo todo o tempo. Tinha que fazer muito esforço para levantar ou do sofá ou da minha cama. Qualquer coisa que eu comia, qualquer coisa que eu bebia me dava muito enjoo. Fiquei com medo de que ela pudesse evoluir, agravar ainda mais. Dengue não é exagero, é coisa séria. Participe. Confira a programação em juntoscontradengue.com.br ou pelo WhatsApp da EPTV 19 9 88 99 37 88. Juntos contra a dengue. Apoio CBN Campinas. Todos os sábados na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Antônio Lupe, é o seguinte, hoje começa a Copa do Brasil. Eu separei aqui jogadores conhecidos, né? Figuras conhecidas do mundo do futebol que estarão em campo, né? Nessa primeira fase da Copa do Brasil. Até acho legal porque a lista começa com o Júnior Caissara, que tem jogado aqui no Primavera, jogador que por muito tempo defendeu o Schalke 04 da Alemanha, é multicampeão também na Bulgária, jogou no Santos, né? O Júnior Caissara é uma peça conhecida. Você sabia que Chiesa vai jogar nessa primeira fase, Antônio Lupe? Chiesa, não sabia. Ele tá vestindo qual camisa? São 39 anos para Chiesa, é atacante do Desportiva, que era o time do Andrei, né? Sim. Até pouco tempo atrás aí. O Chiesa viveu, acho que seus melhores momentos foram no futebol baiano, né? Tanto por Bahia como Vitória, muito tempo de Náutico também, te lembra bastante do Chiesa no Náutico, passou no Botafogo. por São Paulo também, né? Se não me engano, no São Paulo. Jogou no São Paulo, não foi tão bem assim, acho que São Paulo e Cruzeiro foi mais discreto, né? Mas tá lá no Desportiva. Você lembra de Luanel Messi? Luanel Messi? Será que é o Luan que jogou no... Tava jogando aqui no Atibaia, se não me engano, né? Passou aqui ex-Palmeiras? Não, no União São João ele tava. União São João, verdade. Quase que eu acertei. Luan, 2 títulos brasileiros, aliás, são 3 títulos brasileiros, né? O Luan é bicampeão pelo Cruzeiro, 2013, 2014, e ele é também campeão pelo Palmeiras de Fábio Chaib, 38 anos, tá jogando no Gama. Foi campeão candango ano passado. Luan, 38 anos, tá em atividade ainda. Você gostava do Luan como na época aqui de Cruzeiro, Palmeiras, Antônio Lupe? Não. Mendes, ídolo no futebol de várzea de São Paulo, é considerado na história o 01 do futebol de várzea, nunca fez base, seu primeiro clube veio aos 20 anos, fez sucesso no Santa Catarina em 2025. Esse eu conheço. E
jogou no Avaí e agora joga no Santa Catarina. Olha aí, não sabia disso. Esse jogador, ele foi um dos destaques, né? Tem um torneio, né, Júlio, que é a Copa, eu vou falar a marca aqui, que é a Copa Pioneer, né, que é um dos maiores torneios de várzea da capital paulista. Não conheço, Corsato. E ele sempre foi destaque também em outros torneios da várzea. E ele foi um dos principais jogadores do Santa Catarina, que é um time novo. Inclusive chegou nas fases finais do Campeonato Catarinense do ano passado e ele foi pro Avaí. Só que no Avaí ele não conseguiu jogar. Ele ficou com saudade do futebol de várzea, voltou. Só que agora aí vai jogar mais uma vez uma competição profissional. Eu só não sei por quem que o Mendes vai jogar. Se você puder colocar no ar pra gente, seria uma alegria. Não, é o Santa Catarina. Ele voltou pro Santa Catarina. Ah, então ele voltou pra lá. Isso. Exatamente. Outro jogador do Gama, eu tô tentando lembrar se ele jogou pela Ponte. Mas acho que não. Moisés Ribeiro, 34 anos, jogou. Muito conhecido pela Chape, pela passagem na Chape, né? E ele não estava na delegação da Chape em 2016, né? Eu não sei se ele estava machucado, se ele estava suspenso, acho que estava machucado. E aí ele não viaja para aquele duelo da Chape contra o Atlético Nacional, que virou a tragédia que todos nós conhecemos. Então ele dá sequência à carreira. Ele jogou na Ponte, né, Lupe? Ele foi a primeira contratação da era Eberlin, né? Ele chegou em 2022. O Eberlin foi eleito presidente da Ponte em 2021, né? Naquela reta final, onde a Ponte conseguiu escapar do rebaixamento contra o Confiança, naquele desabafo que o Ivan, hoje o goleiro do Remo, fez. E aí o Eberlin começou a montar o time para 2022 e, se não me engano, Moisés Ribeiro foi a primeira contratação e, inclusive, ele foi anunciado acho que entre o Natal ou no Ano Novo. Eu lembro porque eu tava na estrada indo para Ribeirão Preto e esse jogador foi anunciado, mas ele fez poucos jogos pela Ponte, mas ele fez parte do elenco que foi rebaixado no Campeonato Paulista em 2022, da Série A1 para a Série A2. Bem lembrado. Outro jogador, inclusive, por muito tempo o Guarani tentou a contratação e não deu certo naquele momento, Rodrigo Lindoso. Já está com 36 anos, cara. O Rodrigo Lindoso é campeão estadual pelo Fluminense, pelo Botafogo. E aí ele teve, acho que o prime da carreira dele, né? O auge da carreira dele foi no Internacional. E aí, quando ele saiu do Internacional ali, o Guarani tentou a contratação dele. Acho que por conta que ele estava machucado na época, não deu certo. Foi com o Ricardo Moisés isso. E o Rodrigo Lindoso está no Madureira. Tá lá no Madureira, tá jogando em casa, né? Ele também cria lá do Madureira. Outro jogador aqui muito conhecido, Antônio Lupe, é Vitor Ferraz. Lembra dele? Lateral do Santos. Lembro. Passagens por Grêmio, Náutico, Curitiba. Tá no Serra Branca. Tá com 38 anos. Novo. O Vitor Ferraz, Serra Branca. Deixa eu ver se eu acho que dá Serra Branca é da Paraíba. Paraíba. Isso aí. Então são algumas figuras conhecidas aí que estarão em campo nessa primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Primavera, né, é uma das atrações aí da competição, joga amanhã às 7:30 da noite contra o Araguaína, Lupe. Então, de olho aí no nosso Fantasma, que vai representar a região aí nessa primeira fase da Copa do Brasil. Começa amanhã a caminhada do Fantasma na Copa do Brasil. É a primeira participação em torneio nacional do Fantasma, 99 anos, e vai ter essa primeira experiência. Jogo difícil, né? Lá contra o Araguaína. Você sabe qual que é o apelido do Araguaína, Júlio? É o Tourão. Eu não sei o apelido, mas eu sei que ele é campeão estadual. Exatamente, campeão estadual 2025. É o Tourão do Norte. É um touro grande, um tourão do Norte. Porque Araguaína fica no norte do Tocantins, quase lá na divisa com o Maranhão, também com o estado do Pará. Então é uma viagem longa. Tourão do Sudeste. Mas de 1.900 quilômetros, né, em Indaiatuba até Araguaína, a primeira participação do Primavera que embarcou. E no GE hoje tem uma matéria bem legal sobre o embarque, essa primeira experiência do Fantasma na Copa do Brasil. Boa sorte aí ao glorioso Primavera, que se a gente for pegar aqui figuras conhecidas do futebol brasileiro, o Primavera também tem, eu falei Júnior Caissara, Paulo Baia jogou Mundial de Clubes pelo Fluminense, tem o Yuri Lima, que ficou conhecido por ser por ser ex da Isa, já tá com outro, né? Cantora Isa, exatamente. Tá pai da filha da Isa, né? Então isso. O Yuri Lima ficou conhecido por isso aí. O Yuri Lima ficou conhecido também por ser o volante que jogava em várias posições naquele time do Diniz, vice-campeão paulista, 2016. Aquele time do Osasco Audax, que ficou muito conhecido aí, que era comandante. O surgimento, né, de Fernando Diniz como técnico
a partir daquele timaço lá do Osasco Audax. Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista. Fala aí, Dudziak. Terminada a primeira fase do Paulistão, as 8 equipes restantes se preparam agora para as quartas de final do torneio. Os 2 primeiros times a entrar em campo serão Bragantino e São Paulo, que jogarão em Bragança Paulista no sábado às 6:30 da noite. O tricolor paulista anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia atacante Cauli. O atleta de 30 anos estava no Bahia e chega por empréstimo ao São Paulo. Se ele fizer 25 partidas pelo clube durante o empréstimo, o tricolor paulista será obrigado a adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta por 2 milhões de euros. Na sequência, o Palmeiras enfrentará o Capivariano no sábado às 8:30 da noite na Arena Barueri. Após mesclar titulares e reservas no último jogo diante do Guarani, a expectativa é de que o técnico Abel Ferreira volte a escalar força máxima, ou seja, a equipe que ganhou 3 partidas seguidas contra Vitória, Corinthians e Internacional. No domingo, jogam Novo Horizontino e Santos em Novo Horizonte, às 4 da tarde. Neste momento, o Peixe conta com seus principais jogadores, incluindo aí o atacante Neymar. Existe a dúvida, no entanto, sobre como o técnico Juan Pablo Vojvoda montará o time, uma vez que no domingo a equipe iniciou com um quarteto de frente formado por Barreal, Moisés, Tassiano e Gabriel Barbosa. No intervalo, Neymar e Miguelito entraram nas vagas de Barreal e Tassiano. Também no domingo, mas às 8:30 da noite, o Corinthians joga com a Portuguesa no Canindé. Antes, no entanto, o Alvinegro joga pelo Brasileirão uma partida atrasada da segunda rodada contra o Atlético Paranaense. O duelo será na quinta-feira em Curitiba e o técnico Dorival Júnior não contará com o atacante Yuri Alberto, que teve uma lesão muscular na coxa diagnosticada após o jogo contra o São Bernardo. A expectativa é de que ele seja desfalque por um prazo entre 4 e 6 semanas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Acho que essa é, inclusive, a grande notícia negativa da semana, né? A ausência do Yuri Alberto. Uma lesão muscular. A gente tem visto aqui em Campinas também, né, Lupe? Jogadores com dificuldades de recuperar rápido, né? Que são times que a gente cobre, por exemplo. O Rafael Donato tá com dificuldade de voltar. O Maranhão, atacante do Guarani também. Acho que a Ponte não teve... Acho que é o Cristiano e o Simon na Ponte também. Sim. Então, assim, é uma lesão muito chata, 4, 6 semanas, acho que é um prazo realmente bem plausível e o Yuri Alberto vai perder jogos-chave, tanto nas quartas de final agora do Campeonato Paulista, e isso vai invadir Libertadores pro Corinthians também, né? E era uma tragédia anunciada, Júlio, porque a gente não pode esquecer que o Corinthians disputou a última partida oficial no ano de 2025, no dia 21 de dezembro, quando foi campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. E o Corinthians estreou no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro contra a Ponte Preta, lá na Neoquímica Arena. A gente está falando do dia 21 até o dia 11, ou seja, o Corinthians não teve sequer um mês de preparação de pré-temporada, porque começou o Campeonato Paulista. Claro que esses atletas que fizeram parte do título da competição nacional, eles tiveram um tempinho a mais de férias, só que com os resultados não sendo conquistados, né? Com uma pressão já no início de campeonato estadual, o processo ele é acelerado e com certeza isso iria acontecer, e infelizmente foi com um dos principais jogadores do Corinthians, o Yuri Alberto. Tem um lado que pode ser positivo. O Yuri Alberto, se não me engano, no ano passado passou por uma cirurgia, até foi colocado que ele poderia voltar até 4 meses, não me lembro qual foi a cirurgia que fez, e ele voltou bem antes. Então é um jogador que talvez o corpo ajuda, né, nessa recuperação mais rápida. Mas claro que é um desfalque importantíssimo do Timão nesse duelo que o Corinthians tem contra a Portuguesa e também jogos envolvendo o Campeonato Brasileiro. Boa, e só pra gente fechar aqui antes do repórter CBN, né? Na volta a gente vai dar atenção aí pra Guarani Ponte, as mensagens. O Dudziak trouxe aí, né? Tudo encaminhado entre Bruno Rodrigues, Palmeiras e Cruzeiro. Acho que dá pra dizer que foi uma decepção a passagem do Bruno Rodrigues pelo Palmeiras, e ele volta pro clube que ele melhor jogou desde que ele saiu da Ponte, né, Lupe? Exatamente, e a passagem, né, ou a pequena passagem do Bruno Rodrigues no Palmeiras, ela foi muito marcada por conta de lesões, né? Se não me engano, foram 2 cirurgias no joelho, um episódio depois na pré-temporada em que ele estava em recuperação e apareceu jogando com o time lá na cidade dele quando estava de férias, e isso pegou muito mal pro Bruno Rodrigues com os dirigentes do Palmeiras. Ele foi muito bem no Cruzeiro. Quem sabe o Bruno Rodrigues, que já passou pela Ponte Preta, possa voltar a ter dias melhores com a camisa do Cabuloso. E só pra gente fechar e não deixar
passar esse assunto, você falou que o Yuri Lima é ex-Isa, né? E realmente ele é ex-Isa e pai da filha da cantora Isa, porque agora ela vive um novo affair. A Isa, ela confirmou o romance com João Vitor Silva, de 29 anos. Mas quem é, Lupe? João Vitor Silva. Ele é um grande ator global que começou a carreira aos 7 anos fazendo Kubanacan, lembra? Kubanacan. Aí sim. E ele foi o Pedrinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha só que beleza, hein? Além de personagens importantes na novela Verdades Secretas e Garota do Momento. E também fez parte daquela série Agente Secreto. Então a fila andou pra Isa Pesadão. É isso aí, cara, me incomoda só que a filha do Yuri e da Isa tem o mesmo nome de uma das minhas cachorras, a Nala, que é uma personagem da Disney também, mas tudo certo. 11h31, voltamos daqui a pouco com o CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Fevereiro de 2026. Pelo menos 5 pessoas morreram e 11 ficaram feridas num acidente entre uma van e uma carreta na BR-020, rodovia que liga o Distrito Federal às cidades do Nordeste do país. A batida aconteceu no trecho entre a região de Planaltina e o município de Formosa, em Goiás. Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram que o motorista da van bateu na traseira da carreta. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia acusou a Rússia de menosprezar os esforços pela paz. Ele disse que Moscou promoveu um ataque com 29 mísseis e quase 400 drones na noite de ontem. Pelo menos 3 funcionários de uma central termoelétrica de uma cidade do leste ucraniano morreram. Já o Ministério da Defesa da Rússia informou que interceptou mais de 150 drones ucranianos. Hoje, delegações dos 2 países e dos Estados Unidos estão reunidas na Suíça. Elas discutem o possível fim da guerra após 2 encontros nos Emirados Árabes Unidos terem terminado sem nenhuma proposta. As conversas devem ter como base o plano americano anunciado há alguns meses. Segundo a proposta, Kiev faria concessões territoriais. Moscou também exige que a Ucrânia abandone o projeto de adesão à Organização Militar do Atlântico Norte, a OTAN. Segundo o Kremlin, nenhum anúncio relevante será feito neste primeiro dia de negociações. O diálogo continuará amanhã. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 34 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Você pode mandar aí sua mensagem para o nosso programa através do 991869070. 991869070. Antônio Lupe. Vamos lá então com o giro da rapaziada aqui no CBN Esportes. Terça-feira de carnaval, mas o pessoal tá ligado. Sabe quem tá ouvindo o CBN Esportes lá em Itu? Quem? É o Ademir, amigo de Fábio Scheibe. E hoje é aniversário dele de novo. Ô, louco. Ademir, você faz aniversário todo dia. Louco. Beleza, parabéns. Se hoje fosse o aniversário, parabéns pra você mais uma vez, Ademir. Aliás, Fábio Scheibe
acho que já deu, né, a camisa do Palmeiras pra ele de presente. É torcedor do Verdão. Bom dia, Júlio! E é o Júnior de Limeira. O Carlão está pulando carnaval. KKKKKKK. Deus o abençoe. Claro que a gente espera. Pulando acho difícil. Pulando não sai uma lâmina de barbear deitada, né? Do chão. Pelo peso, acho que pular não seria o adjetivo correto. Aliás, mas está curtindo, de alguma maneira. E uma maneira bem radical. Eu vi um vídeo dele, um stories, ele tava jogando vôlei de areia, mas o arranque de balsa dele é impressionante, né? Não consegue pegar uma bola mais futevôlei, complicada. Vôlei de areia. Não, ela era vôlei, não era futebol. Vôlei? Ele e a rapaziada lá da família dele. Uma grande festa. Bom dia, é o Luiz Rosa. Lupe, já vi esse filme antes. A Ponte traz jogador esquecido, faz meia dúzia de gols, aparece um empresário e tchau. O Luiz Rosa aqui tá alertando. O Potker, ele não é que ele tá esquecido, né? O Potker, ele não tem bons números nos últimos anos. A gente fala muito do Potker, né, Júlio, de 2016, 2017, mas a gente tá em 2026, ou seja, 10 anos. O Potker, ele brilhou com a camisa da Ponte quando a Ponte vivia um momento de muita alegria, né? Série A de Campeonato Brasileiro, final de Campeonato Paulista, mas realmente esses últimos anos do Potker por várias equipes, Avaí, Atlético Goianiense, CRB, os números não são bons e o Luiz Rosa tá preocupado que vai que ele desencanta aqui na Ponte, Júlio, tchau, vai embora. Tomara que desencante, né? Mas tomara que não vai embora, mas é um ponto importante esse que o Luiz Rosa toca, Lupe, porque o torcedor da Ponte se acostumou com uma versão do Potker que provavelmente não exista mais. Por quê? Quando ele chamou a atenção na Pelolinense, inclusive ele teve um ótimo jogo contra a Ponte, e aí chamou a atenção, foi contratado, o Potker, ele era chamado de, entre aspas, cavalo, né? Um adjetivo para um jogador que tem um porte físico muito acima dos demais, né? Então, em termos de arrancada, de resistência de jogo, de contato com o zagueiro adversário, o Potker se destacava muito por isso. Era um centroavante de muita mobilidade, né? Não ficava fixo na área. E hoje, eu fiz um jogo recente, acho que o Potker estava no Avaí. Já era um Potker muito diferente, com uma mobilidade menor, um jogador mais de área, um jogador um pouco mais pesado em relação à movimentação. Então, acho que a Ponte contrata um Potker diferente daquele de 16, 17, que foi artilheiro do Brasileirão e também do Paulistão, mas é um cara que, sem dúvida alguma, vai ajudar no que é hoje o principal problema, né? Que é a falta de gols. A Ponte não... Quantos gols a Ponte teve no campeonato? Acho que 3, né? 2 contra o Noroeste e 1 contra o São Paulo. Acho que foi isso, né, Lu? Foi isso. Foram 3 gols só. Pior ataque, se não me engano, da competição foi o da Ponte Preta. Então, acho que é um ponto... O JP tá aqui com a gente também, Júlio. Ele falou assim: bom dia, amigos do Sereno. Quem são os heróis aventureiros que vão pra Castanhal narrar e reportar o jogo do Guarani? JP. A movimentação aqui nos bastidores já está imensa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Bugre, porque a CBF definiu, tá? O Ademir mandou outra mensagem. O aniversário dele é hoje, 17 de fevereiro. É que hoje ele tá fazendo aniversário. Beleza, então tá registrado. Grande Lupe, se der errado no jornalismo esportivo, o jornalismo investigativo da vida alheia será sucesso. Parabéns pelo trabalho, senhores. Sou fã do trabalho de vocês. É o Cristiano Amaral, ó, o Cristiano, ó, corredor. Porque a gente tem que estar sempre atento, né? Nós temos que consumir de todas as águas, né? Tem que beber um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, porque se der errado, a gente já tem a alternativa. É ou não é, Júlio Nascimento? Antes de passar pra você... Não, é. O nosso Paulo Kikuchi mandou um textaço aqui, vamos ver. Hoje tá tranquilo. Hoje tá tranquilo, né? Bom dia aos amigos da CBN. Amigos, quando a política for maior que o curso normal de qualquer instituição, quando as vaidades cegam as pessoas... O resultado é o que aconteceu na Ponte Preta. Bloqueios, transfer ban, atrasos de salários de funcionários e jogadores, enfim, só problemas que ninguém assume e culpam uns aos outros. Sonho com acertos dos dois lados e que a instituição seja o mais importante do que as vaidades. Só assim as coisas caminham na sua normalidade. Hoje, o que acontece no clube só poderia ser possível se houvesse a terceira opção. Caímos no Paulistão e se não houver mudança total em caixa alta, podemos cair na Série B. Cuidado!
é o recado do nosso amigo japonês Paulo Kikuchi sobre o momento que a Ponte Preta atravessa, Júlio. Boa, Paulo. Acho que vale sim a reflexão, né? A polarização, assim como acontece na sociedade, quando ela atinge o meio do futebol, ela é muito arriscada, né? Então a gente viu o cenário político da Ponte nos últimos anos ser bem polarizado da atual situação contra uma oposição muito clara, e aí acontece muito disso, né? Essa guerra política e troca de acusações com ausência de autorreflexão, né? Quem está no poder acha que a culpa é de quem estava no passado e não faz a autocrítica sobre os erros cometidos agora, e quem estava no passado acha que o trabalho foi impecável quando não foi e não faz autocrítica achando que é tudo culpa de quem está lá agora. Então, essa polarização que tomou conta da Ponte Preta é realmente demencial e só é prejudicial ao clube, né? Que a gente está vendo aí o que está acontecendo. A Ponte Preta naufragando em dívidas e mais dívidas. Tomara que realmente esse cenário mude. Aliás, falando em mudanças na Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe, João Brigatti conversou com a imprensa depois do jogo contra São Paulo, e o torcedor vai criando uma expectativa muito grande em relação a qual versão da Ponte ele vai encontrar na Série B. Uma coisa é certa, haverá um novo treinador na Macaca. E provavelmente também um novo planejamento, né? Pelo menos foi isso que disse o João Brigatti após a derrota para o São Paulo na despedida da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Macaca que foi rebaixada. Ano que vem, 2027, a Ponte vai disputar a Série A2 do futebol paulista. O João Brigatti, ele ficou ao lado, né, do técnico Marcelo Fernandes, que fez um pronunciamento falando sobre a saída dele do comando técnico, e o João Brigatti foi perguntado, né, de como fica agora o planejamento, as contratações, até porque a Ponte tem Copa do Brasil e tem a Série B pela frente, e o planejamento que foi feito para o Campeonato Paulista não deu nada certo. João Brigatti, coordenador de futebol, também confirmou a chegada do atacante William Potker, que volta ao Majestoso. A formatação do novo elenco, de contratação de atletas, enfim, o Marcelo estava inserido nessa reunião, nessa programação da Série B. Conversamos hoje, fomos pegos de surpresa, na verdade, né, com esse pedido do Marcelo. Enfim, daqui para frente, a partir de hoje, a gente vai pensar em um novo comandante para a Ponte Preta. Como eu já disse, encerra-se um ciclo, né, de um agradecimento eterno aqui pela Ponte Preta com o Marcelo. Enfim, mas a vida nossa vai seguir e, obviamente, que a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, a gente já vai começar um novo planejamento, visando, obviamente, buscar um comandante para a Ponte Preta. O Elvis nos procurou primeiro o Marcelo, depois eu conversei bastante com o Elvis também. O Elvis se sente um déficit de força muito grande, até pelo tempo que ele estava ausente naquela situação que ele saiu da Ponte Preta, enfim, e pediu para que não jogasse esse jogo, para que continuasse fazendo um trabalho, como está sendo feito o trabalho com ele, de um alinhamento de preparação física, de força para ele, para que ele possa, a partir da quarta-feira, na nossa reapresentação, dar sequência natural, né, e ter um equilíbrio maior em relação ao poderio físico dele. A programação que nós tínhamos feito, juntamente com o Marcelo, precisamos, e a gente é ciente disso, de contratações de qualidade. Eu sei que o mercado está difícil, o mercado escasso, como eu sempre bato aqui, uma situação financeira complicada também, que todos nós sabemos, mas enfim, a camisa da Ponte Preta sempre foi forte, sempre foi pesada. Tem muitos atletas que gostariam e querem vir, né, vestir a camisa da Ponte Preta, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série B, e é em cima disso que nós estamos trabalhando. Já contratamos 2 atletas praticamente, o Potter que está chegando, né, com a anuência do Marcelo, mais um outro atleta que ainda não assinou, mas a partir de segunda-feira a partir de amanhã já está inserido aqui, e nós vamos sim montar uma espinha dorsal forte para esse Campeonato Brasileiro que se faz necessário. Em cima dessas dificuldades todas, mas como eu já disse, a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa ter, né, uma equipe com um planejamento totalmente diferente, né, com uma pré-temporada que se faz necessário para ter um trabalho de força, para não ter o trabalho interrompido como foi a partir de dezembro, que isso atrapalhou demais. Depois foi inserido os meninos da base, que ao meu ver e ao ver da comissão técnica também não estavam preparados para esse momento, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande nessa avaliação, porque o Campeonato Brasileiro é totalmente diferente
né, dessa situação que nós vivenciamos aqui no Paulista, né? Pedir desculpa para a instituição, pedir desculpa para a nossa torcida, que é uma torcida maravilhosa, né? Enfim, mas em cima de todas aquelas dificuldades, o dia a dia, né? Amanhã é um novo dia e a gente tem que vivenciar essa situação, de montarmos um elenco muito forte para que a gente possa, né, quem sabe, ter dias melhores aqui dentro da Ponte Preta. Você pode ter certeza, deixar aqui um recado para a nossa torcida que a gente vai ter, porque a gente trabalha demais e a Ponte Preta merece isso. Nós só contratamos o Pote, não tem nenhum outro atleta contratado. Como tem alguns alinhados, conversados, mas que a gente não pode passar para vocês nesse momento porque não tem nada assinado. O Pote já está assinado com a Ponte Preta. Beleza, o Potker então já está assinado com a Ponte Preta, tenta outros jogadores aí. E é o seguinte, hein? Muita gente tá mandando mensagem, teve 3 ouvintes perguntando do jogo da Ponte na Copa do Brasil. A Ponte, ela entra na terceira fase da Copa do Brasil, tá? E não na segunda. O jogo, a tabela que ainda não foi detalhada da terceira fase, a data programada tá marcada entre o dia 11 e 12 de março, ou seja, antes da estreia na Série B. Porque a Ponte estreia na Série B, né, Júlio? Dia 20, 21, 22 ou 23 de março. Então, esse confronto da Copa do Brasil da Ponte Preta, pela terceira fase, acontece antes da estreia contra o Atlético fora de casa. E o adversário da Ponte aí já está definido. Vai sair do duelo entre Caxias e Guarani de Bagé, que se enfrentam no dia 25 de fevereiro, às 8 da noite, lá no Centenário, em Caxias do Sul. Então ainda não tem o dia certinho, nem o adversário, nem o horário do jogo da Ponte na terceira fase da Copa do Brasil. Ou é no dia 11 ou é no dia 12. É isso. Inclusive aí o Brigatti trouxe, né, que tem outros jogadores encaminhados também, né? Muito se fala sobre o Sérgio Palácios do Bragantino, que é um zagueiro muito jovem, de 21 anos. O Sérgio Palácios, ele começou a carreira no Once Caldas, ele foi titular do Once Caldas muito cedo, ele veio pro Bragantino e trabalhava no time de aspirantes, foi campeão com o Maurício Souza, né? Tinha o João Vitor, o Maurício e o João Vitor vieram pro Guarani, foi campeão de aspirantes. E aí no profissional ele não teve muitas chances, não sei se por lesão, se aconteceu alguma coisa, mas aí tem essa possibilidade do Sérgio Palácio ser aí um desses jogadores encaminhados com a Ponte aí citado pelo João Brigatti. E aí até, Lupe, em relação a essas datas, muito provavelmente a Ponte trabalha para ter o novo técnico até a virada do mês, né? Então são mais 11 dias aí para terminar fevereiro, né? Que virem 28. Então acho que esse tem que ser o prazo limite para você encontrar um novo treinador, que aí vai ter pelo menos 10 dias para trabalhar o time até a Copa do Brasil. A gente sabe o peso que tem a Copa do Brasil e não dá para tratar a Copa do Brasil como é um jogo acessível, é um jogo fácil. Ano passado, aquela eliminação para o Concórdia arrebentou o planejamento da Ponte. Né? Muito do problema financeiro que a Ponte vive hoje é também reflexo daquele jogo contra o Concórdia, em que o planejamento não foi o ideal. Então, a Copa do Brasil é um caminho imprescindível para a Ponte desafogar a dívida. Então, tem que ser tratada com o devido valor e o time não pode ir com o técnico interino para a Copa do Brasil. Acho que isso nem passa pela cabeça da diretoria, creio eu, né? Então, tem que encontrar aí um novo treinador. Até vi mais cedo sobre Leandro Zago, né? Leandro Zago acho que tá desempregado, né? Ele saiu, né, saiu do Galo. Ele saiu do sub-20 do Galo, né? Ele tá no mercado, tá na pista, né? Como diz a galera mais jovem. Tem outros nomes, né? Que inclusive você colocou na matéria do GE, o Paulo Turra, né? Que também tá na pista, né? Tá desempregado, e outros nomes, mas a Ponte tenta encontrar aquele profissional dentro da realidade, primeiro dentro da realidade financeira do clube, né? E também dentro da filosofia de trabalho. Só aproveitando essa informação de Copa do Brasil, a Ponte, ela entra na terceira fase, ela tá no grupo 2, né? Grupo 2, clubes da Série B. A Ponte só de disputar a terceira fase já colocou 1,5 milhão, né? Só que esse valor, né, Júlio, já tá penhorado para aquele pagamento de dívidas, né? Que a Ponte fez um acordo com... É uma garantia, na verdade, garantia, né? exatamente. Se a Ponte pagar, cumprir a dívida e os prazos, aí o dinheiro fica com a Ponte mesmo. Agora, se ela atrasar, aí é um valor penhorado como garantia, né? E se ela... Até um movimento eu acho inteligente. Sim. Porque se ela passa para a quarta fase, ela coloca 1 milhão, pouco mais de 1 milhão e 600 mil reais. 1 milhão e 600. Grupo 2, isso. E aí, se passa para a quinta fase, meu amigo, são 2 milhas, 2 milhões.
olha a importância de uma Copa do Brasil, então por isso o planejamento tem que ser acelerado, pelo menos é isso que a gente pensa lá na Ponte Preta. Só aí acho que são 2, 3 folhas, né? Acho que a folha da Ponte hoje não tá alta, né? Por conta do atual elenco, né? São muitos jogadores de base, poucos jogadores caros. Isso vai mudar, evidentemente. William Potker e outras contratações aí, como o Brigatti chegando, provavelmente a folha será elevada, mas é fundamental aí definir essas contratações e definir o novo professor da Ponte. Vamos aguardar aí para saber qual vai ser a escolha de Eberlin, João Brigatti, Ricardo Koyama e os seus pares da diretoria de futebol. Bom, gente, 11h50, daqui a pouco a gente volta com informações do Guarani. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado, às 10 da manhã, na CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Após a folia, a Superliga Feminina volta na quinta-feira, dia 19, com um confronto entre Maringá e Minas, às 8 da noite. Jogo válido pela 18ª rodada. Na sexta-feira tem o complemento com Barueri e Fluminense, Sorocaba e Tijuca e Mackenzie contra o Praia Clube. Já pela Superliga Masculina, a rodada ela começa aí um pouquinho mais tarde, né? A 18ª rodada acontece no sábado, com 3 confrontos: Cruzeiro e São José, Praia Clube e Suzano, e o Vôlei Renata encara o Minas às 9h30 da noite, dia 21, sabadão. É o último jogo do Vôlei Renata antes da disputa do Sul-Americano de Clubes, que vai acontecer em Campinas, do dia 25 até o dia 1º de março. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Meu caro Antônio Lupe, vamos lá com informações do Guarani. Vamos falar do Bugre, que conheceu hoje, né, a data da estreia na Copa do Brasil 2026. O Guarani estreia no dia 25, quarta-feira que vem. 3h30 da tarde, em atenção para o horário, 3h30 da tarde contra o Castanhal, jogo lá no estádio Modelão, na cidade de Castanhal. Castanhal fica a aproximadamente 70 quilômetros de Belém. É de certa forma perto, né? 1h26 da capital do estado do Pará. Então, Castanhal e Guarani, semana que vem, dia 25,
quarta-feira, jogo válido pela Copa do Brasil, jogo único. Em caso de empate, a decisão da vaga na terceira fase vai para os pênaltis. E quem passar desse confronto encara o vencedor de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, contra o Lagarto do Sergipe, que também se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. Já tem data, semana que vem, e isso deve acelerar aí a definição sobre o futuro de Matheus Costa no comando técnico do Bugre. Depois da partida contra o Palmeiras, o empate em 1-1, o Matheus Costa falou a respeito dos números e das críticas que sofreu durante toda a disputa do Campeonato Paulista. Mas na verdade é que qualquer coisa que eu faça aqui eu iria ser criticado. Se eu botasse linha de 5 e tomasse o gol, porque fez linha de 5? Se eu botasse linha de 5 e não tomasse gol, por que não tentou fazer o 2-0? Eu estou sendo criticado todos os pós-jogos, mas muito feliz com esse elenco, com esse grupo e com o que eles estão fazendo. E vejo que talvez a gente tenha que olhar um outro lado da moeda e ver uma competição de 8 rodadas, a gente sair com 50% de aproveitamento, com 3 vitórias, 3 empates e somente 2 derrotas, jogando contra 2 clubes de Série A. As 2 derrotas que tivemos foi contra adversário de Série B, com mais investimento que nós. Eu tenho aqui em torno, desde a minha chegada até este momento, em torno de 55%, 56% de aproveitamento. A gente está entre as 2, 3 melhores defesas do Campeonato Paulista. E é muito pouco comentado isso. Estamos dando oportunidade para os meninos da base, que era um grande objetivo meu. Daí parece que agora falaram que a gente só não sofreu mais gols porque o Kaique defendeu, mérito dele, e o Palmeiras também não sofreu mais gols porque o Carlos Miguel defendeu, mérito dele também. Então está na hora de a gente olhar todo pós-jogo meu, se a gente ganha, por que eu não fiz essa substituição para poder aumentar? Se a gente empata, por que eu não fiz aquela substituição para a gente aumentar? E a gente vai crucificando e massacrando os profissionais do Guarani, não só eu como atletas e muitas vezes também. Então hoje eu saio muito orgulhoso com o comprometimento dos atletas, a semana que fizemos, eles tiveram um plano de jogo e respeitaram esse plano de jogo do início ao fim, e vejo que nós estamos num caminho muito concreto para o grande objetivo da temporada. Eu não sei, nos últimos 15, 20 campeonatos paulistas, quantas vezes o Guarani, faltando 3 rodadas para acabar a fase classificatória, não tinha mais nenhuma chance de rebaixamento, e muito pouco se falou sobre isso, porque recentemente um histórico frustrado recente é sempre na última rodada ou penúltima rodada olhando para a parte de baixo. A gente desde a 5ª rodada só está olhando para a parte de cima. Então, eu estou muito feliz, gente, muito feliz por estar representando esse clube gigante, um time que eu passei a ter um amor e um carinho gigantesco. As pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia são grandes trabalhadores, grandes profissionais. Eu tenho um elenco formado por homens dedicados e profissionais, e que hoje, infelizmente, estamos sendo eliminados, mas de cabeça erguida e mostrando realmente o que o Guarani pode fazer na temporada de 2026, eu estando aqui ou não. Tá aí o técnico Matheus Costa, que segue ainda com o futuro incerto no Bugre. A definição deve ser acelerada com essa definição da partida da Copa do Brasil, ou até mesmo a permanência do Matheus para esse duelo lá no Pará. O Castanhal tem 6 jogos no Campeonato Paraense, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Conseguiu a classificação na 7ª posição e vai enfrentar nas quartas de final do Paraense o Capitão Poço, que foi o segundo colocado na classificação. E o destaque, hein, Júlio? Atenção, hein, pro destaque do Castanhal é ele, Daniel Henrique Machado Santos, que em 6 jogos marcou 2 gols. Ele é conhecido como Daniel GTA. Boa, gostei do apelido aí. Bom, um feeling, tá, Lupe, em relação a Matheus Costa. Eu acho que ele fica pro jogo da Copa do Brasil, e eu acho que esse jogo vai pesar na permanência dele ou não na sequência da temporada do Guarani, mas é algo que a diretoria certamente vai estar discutindo nos próximos dias. O Guarani precisa vencer esse Castanhal, vencer o Castanhal, esse jogo fora de casa, porque é muito importante para o lado financeiro do clube também. Antônio Lupe, muito obrigado pela sua companhia aqui no CBN Esportes de Carnaval, hein? Até amanhã, meu caro. Até amanhã. Antes da despedida, né? Deixa eu só mandar um abraço aqui pro nosso amigo Léo do Centro Midiático. Lupe,
Parabéns pelo trabalho jornalístico. O Potker foi contratado pensando na A2 do ano que vem, pois ele se encaixa bem como atacante da Série A2. O Léo já não gostou. É bom pra B muito. também. Verdade. É bom pra B. Bom dia, será que o Bugre vai desperdiçar mais uma decisão? Sinceramente, não dá pra esperar muita coisa. É o final do telefone 8044. Grande Júlio Nascimento, só um recado, tá? Antes do fechamento aqui do CBN Esportes. Hoje não tem o Arena, tem a apuração das escolas de samba de São Paulo. Você acompanha aqui nos 99,1, por isso hoje não teremos o Arena CBN. Valeu, Julião! Valeu, gente. Obrigado, Valmir Bortoleto, Samila Dipp, Antônio Lupe, a todos que acompanharam o CBN Esportes. Até amanhã. Abraço. CBN Esportes Campinas.